Ó, boa tarde, gente. Estamos ao vivo aqui com mais um bate-papo entre amigos. Hoje nós temos a presença do pastor Alan Soares, que ele está voltando aí, ó, tá vendo? Pastor Alan Soares chegando agora. E estamos aqui com os nossos amigos pastores Silvio César, pastor Jorge Souto, pastor Marcos Faria. E como eu disse, o nosso convidado especial de hoje é o pastor Alan Soares. O tema de hoje, ele é atual. O tema que nós vamos conversar não é um desses. Nós estamos aqui diante de homens de Deus que nós vamos tentar encaixar ideias para ajudar as pessoas que estão nos assistindo e aquelas que posteriormente irão assistir através da rede social, do Face, do YouTube e das redes sociais também dos nossos pastores, que já podem compartilhar nas suas redes, tá? Tá lá no meu ao vivo, lá da minha página do Facebook, Sandro Genaro. Os pastores podem compartilhar. Tá lá, vocês compartilham. Tá? O tema que nós vamos conversar é sobre as consequências que o momento que nós estamos vivendo trará na vida das pessoas. E que consequências são essas? Nós estamos vivendo no isolamento social. Amanhã é isso, onde cada um vai abraçar a sua mãe via live ou telefone ou qualquer coisa, mas poucos estarão com as suas mães presentes nesse dia especial. E eu gostaria de saber da opinião dos pastores que haverá uma consequência, sem dúvida haverá uma consequência. Né? O mundo não será mais o mesmo depois dessa pandemia. Por exemplo, a economia, a própria saúde, o bem-estar social da pessoa, lazer, como vai ser isso? Como que vai ser voltar à rotina de que era antes dessa pandemia e dessa quarentena? Eu gostaria de começar essa conversa com uma saudação do pastor Jorge Souto, e o pastor Jorge Souto já pode colocar o seu ponto de vista sobre as consequências que essa pandemia trará para essa sociedade. Será uma nova sociedade? A sociedade vai aprender com esse tempo ou não? O que podemos aprender e tirar de proveito e o que nós vamos esperar para o dia depois de amanhã? Pastor Jorge Souto. Nos acompanhando nessa live, né? Realmente nós vamos viver um novo tempo. Certamente nós não teremos mais a sociedade como antes. Alô? Alô? Opa! Então, certamente nós não teremos mais a sociedade como antes, né? Agora, o que eu tenho observado é que apesar da gravidade do que está acontecendo no mundo inteiro, né? Me parece que muitos ainda não tiveram essa percepção. Eu lembro de uma história que eu ouvi certa vez, que o nosso maior problema não é cometer erros. O nosso maior problema é, cometendo erros, não prestar atenção nos sinais, e principalmente os sinais de Deus para a nossa vida. Então, eu creio que tudo isso que está acontecendo, eu vejo Deus nos chamando a atenção para esses sinais, né? Deus quer comunicar algo à sua criação, e talvez muitos ainda não tenham tido essa percepção. E quando a gente comete erros e não observa os sinais, nós persistimos nesses erros. E eu creio que é um momento da gente, né, dar uma reviravolta nisso daí, né? É como se certa vez alguém entrou numa contramão dirigindo um veículo, e lá na frente o guarda o abordou e falou para ele: olha, você tinha uma placa lá indicando que era contramão. E a pessoa falou: olha, eu não vi a placa, eu não vi aquele sinal que estava sendo que estava pendurado lá.
E o guarda falou, não, mas tem uma placa lá. E a pessoa insistiu de que não havia visto a placa. E o guarda respondeu para ela o seguinte, então eu vou ter que te multar 2 vezes, porque você fez a coisa errada de entrar na contramão e porque você está admitindo que não prestou atenção nos sinais. Então isso é direção desatenta e também requer aqui uma penalidade do Código de Trânsito. E aí a pessoa reagiu, falou, não, então multa só porque eu fiz a coisa errada. O que eu aprendo com isso? Assim tem acontecido nesse tempo, né, com muitos. Continuam fazendo a coisa errada e não percebem que Deus está chamando a nossa atenção para ser mais amoroso, para ser mais renunciar às coisas que nós colocávamos lá em cima, dávamos um valor enorme e que hoje a gente percebe que elas não têm tanto valor como achávamos que tinha. Então é um tempo de reflexão e que a gente entenda que precisamos recomeçar a maneira que tratamos as pessoas, os nossos relacionamentos, para que daqui por diante, mesmo diferente, a sociedade possa ser uma sociedade melhor do que tem sido até os dias atuais. Eu concordo. Aí eu gostaria de dar a oportunidade da fala agora para o pastor Marcos Faria, para ele também colocar o ponto de vista dele inicial, né? E no final da introdutória, nós vamos convidar o pastor Alain. O pastor Alain, ele trazer também o ponto de vista dele, que hoje é o nosso convidado, e vamos dar um espaço bem bacana para o nosso convidado, né, que tem muito a nos acrescentar. Pastor Marcos Faria, tua inicial, por gentileza. Olá, Sandro, boa tarde. Pastor Jorge, boa tarde, pastor Silvio, nosso amigo. Obrigado pelo direito da voz, né? Porque semana passada nós ficamos um pouco sem poder falar, mas glória a Deus. Sandro, mediante a tua pergunta, eu quero acreditar que nós sairemos melhor dessa. Eu quero acreditar que o ser humano vai melhorar em função disso tudo. Porque o ser humano é muito difícil, né? Como o pastor Jorge disse, Deus está sinalizando o tempo todo, Deus está me chamando a atenção o tempo todo. Mas as pessoas são difíceis. Se elas entenderem que Deus está chamando a atenção da humanidade de uma forma geral, Deus está fazendo com que as pessoas tenham tempo de estar em casa para aprender. Primeiro, valorizar a sua família, porque nós sabemos de história de pessoas que elas faziam, depois de sair do trabalho, elas ficavam bastante tempo fora de casa, bastante tempo depois do seu horário de saída, para não retornar ao lar, onde eu entendo que o lar é o melhor lugar para nós estarmos. Então, nós estamos nos adequando, as pessoas estão se adequando para um novo momento. Eu quero acreditar que elas vão ser melhor, que o ser humano vai ter mais amor, que o ser humano vai valorizar mais os seus, que o ser humano, de uma forma geral, vai aprender que nós não somos nada. Nós fomos reduzidos quase a mesma coisa, no sentido de estar preocupado com algo que nós não vemos. Então, nós estamos hoje vivendo um tempo onde nós estamos dentro de casa, então não tem como Deus não nos chamar a atenção num tempo como esse. Então, Sandro Genaro, eu quero acreditar que depois disso tudo, nós seremos um ser humano melhor pai, melhor mãe, melhor avós, melhor num todo. E eu quero acreditar nisso, porque eu creio e eu já vejo a mão de Deus agindo. Agora sim. Gente, eu estou com um delay aqui na minha rede, a minha internet deve estar um pouco lenta, por isso que eu estou fazendo alguns movimentos aqui, está demorando a aparecer. Mas, pastor Silvio,
Eu gostaria de saber a tua opinião aí na tua história, o que você acha, como que você pode nos ajudar com a sua opinião. Fala, Sandro. Boa tarde. Boa tarde aos amados aí, Jorge, Marquinho, Alan, Deus abençoe. Sandro, o que eu penso é o seguinte, né? Eu sou, por natureza, um camarada muito otimista, mas fazendo uma digressão aí na história, a gente percebe que nós tivemos alguns movimentos que não são semelhantes, né? Mas apontam para o que o mundo está vivendo agora. Nós tivemos a gripe espanhola, que, segundo a história, matou 500 milhões de pessoas. 500 milhões de pessoas. Nós tivemos a Segunda Guerra, porque a Primeira Guerra não vamos citar, mas a Segunda Guerra matou 50 milhões de pessoas. A peste negra, de 75 a 200 milhões de pessoas. E a tua pergunta é se nós vamos mudar ou se nós vamos sair melhor disso. Eu, como disse, eu sou por natureza otimista, mas nós, seres humanos, né, nós temos uma tendência, assim, acredito até que pelo pecado original, nós temos uma tendência de rapidamente ou esquecer ou nos refazermos das coisas que nos afetam. Então, eu, sinceramente, espero, né? É uma esperança, eu espero, é uma expectativa que a gente, que o ser humano, que a humanidade possa sair melhor disso. Contudo, a história diz uma outra coisa. Eu não tenho dúvida, obviamente, que à medida que esse isolamento, que essa quarentena, que esse confinamento, distanciamento social, que parece que são coisas iguais, mas são diferentes, acabar, nós vamos estar muito intenso e muito ávidos na questão dos relacionamentos. Mas a minha pergunta é quanto tempo isso vai durar, né? Porque hoje a gente chora pelo distanciamento social. A gente não poder abraçar mãe, não poder abraçar pai, no meu caso aqui não poder abraçar filhos e netos, né? Mas eu acho que daqui um tempo, né? Se isso terminar, vamos dizer que isso termina agora no final de maio, que nós esperamos, no início de junho, eu acredito que já no Natal, em dezembro, muitas pessoas já esquecerão do que aconteceu. Por que eu digo isso? Porque eu sei que é de conhecimento aí geral que nós já estamos vivendo algumas coisas muito negativas dessa pandemia. Tipo, já é possível, né? E só falta oficializar que o número de divórcios aumente. Isso aconteceu na China, o número de divórcios, porque foi como o pastor Marcos Faria disse, né? Que pessoas fogem dos seus relacionamentos de lar, relacionamentos de casa. E à medida que eles estão sendo obrigados, que nós estamos sendo obrigados a viver esse relacionamento mais próximo, a gente está vendo que pela fuga que nós fizemos durante anos, a gente hoje não dá conta de ter uma vida familiar, a gente não dá conta de ter uma vida sociável dentro de casa. Então, os divórcios já estão aumentando, pessoas só estão esperando acabar isso para oficializar o divórcio. O consumo de álcool já aumentou exponencialmente. Então, eu sou, repito, reitero, otimista por natureza, mas eu acho que nós não vamos sair disso melhores, a não ser que haja uma intervenção de Deus na nossa consciência, ou que a gente faça uma manutenção coletiva em tudo isso que nós estamos vivendo da parte boa, a parte humanitária, a parte de compaixão, a parte de socorrer o semelhante, né? Então, ou uma intervenção de Deus, ou uma manutenção coletiva de tudo que a gente está vivendo de forma positiva, ok? Então, essa é a minha primeira fala aí. Ô, Sandro, tá me ouvindo? Tá ouvindo aí ou tá sem som? Pastor Alan, eu estava aqui, tem algum problema aqui na minha rede hoje. O problema está na minha rede hoje que está dando um delay muito, muito grande.
Mas nós vamos atingir o nosso objetivo final, que é levar uma palavra de esperança para pessoas que talvez não tenham mais esperança. Né? Está conseguindo me ouvir bem? Meu reverendo, estou te ouvindo bem, está todo mundo te ouvindo bem, está saindo bem aqui na rede, que eu estou acompanhando. Reverendíssimo, santíssimo, o único que no dia da festa consegue entrar no Santo dos Santos. Que reverendo isso, hein? Alan, sua Amém, opinião, meu amém. pastor, por esse momento que estamos vivendo. Sandro, é um momento totalmente atípico, né? Nós nunca vivenciamos isso, somos de uma geração que não passou por todos esses problemas que tiveram de saúde pública mundial, né? Como nosso querido Silvio colocou, nós tivemos gripe espanhola, tivemos outras doenças que atingiram aí boa parte da humanidade, mataram muita gente, mas não é da nossa geração, isso já é de uma coisa histórica, né? A gente vê historicamente isso. Então, é uma coisa tremenda. Eu saio na rua, às vezes eu filmo até o momento, sabe? Eu filmo as pessoas andando no meio da rua. Eu falo, gente, isso aqui é histórico, as pessoas andando de máscara, né? Você passa dentro do supermercado, eu cheguei ainda há pouco do mercado e o mercado cheio, todo mundo tempo, meus netos vão me perguntar na rua como é que é esse negócio que as pessoas tinham que ficar trancadas dentro de casa, e nós estamos vivendo esse momento histórico, né? É um momento histórico. Agora, com certeza, o que nós precisamos, e como servos do Senhor, e principalmente a igreja do Senhor, né? A igreja por conta própria, ou força de lei, mas não uma lei severa, proibitiva, mas uma lei quase que convincente, né? Fez com que os cultos parassem, a igreja parar, as atividades religiosas parar. Em outras ocasiões que isso aconteceu, foi por conta de perseguição política mesmo, por perseguição religiosa, governamental, mas nós paramos. Então, isso é uma coisa nova, algo assim, totalmente novo para todo mundo. Então, eu acredito que nós precisamos, desse momento, poder absorver muita coisa. Nós vamos absorver muita coisa. Eu acredito que é um momento ímpar para a igreja. Eu creio que tudo isso não está fora dos projetos e planos de Deus. Deus tem um projeto nisso tudo, tem planos para isso tudo, principalmente para a igreja. Então, a igreja precisa saber ou entender de que maneira ela vai sair dali. Se ela vai sair mais fortalecida, se ela vai sair mais enfraquecida, se ela vai mudar com certeza todos os seus parâmetros. Eu estava, nessa semana, eu tive a honra, sabe, um privilégio muito grande de bater um papo online com o pastor Marcos Farias, que está conosco mais uma vez aí nessa mesa, né? E eu quero acrescentar até que eu estou muito honrado de estar com vocês aqui, tá? Eu agradeço muito o convite, é um privilégio muito grande. Então, assim, e eu falava disso, eu falei, gente, a igreja vive um momento tão ímpar, tão tremendo, que se nós não aproveitarmos isso, de aproveitarmos esse momento de história, porque nós estamos dentro da história, sabe? Nós estamos vivendo uma história que daqui a pouco vai estar nos livros, vão estar sendo contada nas escolas, nas universidades. E como é que a igreja se comportou enquanto tudo isso aconteceu? Hoje as igrejas estão basicamente fechadas, trabalhando com seus cultos online, conversando com os membros online, mandando mensagens online, fazendo algumas visitas extremamente necessárias fisicamente, os pastores estão fazendo. Inclusive, isso é um dos motivos, depois eu vou até falar mais a respeito disso, da quantidade de pastores que estão adoecendo com a Covid,
Porque, assim como muitas profissões essenciais, o ministério pastoral é uma profissão extremamente essencial para a saúde espiritual, física e psicológica da humanidade. E aí, em algumas ocasiões, não existe como você se furtar de estar presente, mesmo dentro de uma quarentena. Olha a situação. Então, a gente vê muito isso acontecendo. Então, as igrejas hoje, eu acredito, não vão mais parar de fazer cultos online, não vão mais parar de ter uma rede social ativa, né? Eu tinha um YouTube há sei lá quantos anos, nunca tinha botado nada lá. E agora eu me vejo obrigado a ficar produzindo material, mensagens bíblicas, para que, compartilhando no grupo da igreja, para que as pessoas possam ser alimentadas. Santa Ceia online, coisa tremenda. Eu estou pegando os cálices, né? Embalando a vácuo os cálicezinhos junto com o pão e entregando na casa das pessoas para a gente fazer o culto online. Olha só, da Santa Ceia. Então, a igreja nunca mais será a mesma. E a humanidade também não. Nós já adquirimos hábitos que não vamos deixar de adquirir, né? Eram hábitos, na verdade, passado que a nossa geração abandonou. Por exemplo, entrar em casa descalço era um hábito que as gerações mais antigas tinham e que a nossa geração abandonou. Hoje isso vai voltar. Outra coisa, o asseio, né, de tomar banho, de lavar as mãos, de não entrar com roupa da rua em casa. Eram coisas que nossos pais faziam. Eu, quando era criança, fazia. E a nossa geração foi perdendo essas coisas. Então, eu acredito que tudo vai ser mudado. E nós, como igreja, precisamos aproveitar esse momento e marcarmos essa história como uma igreja ativa e combativa. Amém, meu querido? Amém. Pastor Marco Faria, o senhor lá na tua introdução, o senhor falou que acredita que a população sairá dessa melhor, né? Que o senhor O que houve com o Sandro? Caiu? Santa é igual o Vasco, lá. Não, faz isso não. Ai, saudade do meu Vascão. Marcos, vai falando aí que o Sandro foi embora. Na campanha, vota Sandro. Sandro deu um Beyblade nele. Rapaz, ele nos deixou nessa, né? Ô, pessoal, então, nosso papo está muito legal, né? É muito... Mas é um momento despreocupado, né? As coisas estão acontecendo próximo de nós, tem nos preocupado bastante. Gente, como eu falei, meu sistema aqui, minha internet aumentado mais. A gente tem que continuar orando, né? Porque é o tempo de buscarmos a hora que cai aqui, gente, né? É isso. Pastor Marcos Faria? Oi. Pode falar, Sandro. Não, a minha eu não internet... entendi a pergunta, porque parou. Para poder... A minha pergunta a minha internet está caindo hoje, ela está muito oscilosa, né? O senhor acredita que a humanidade vai sair melhor de toda essa situação? A minha pergunta e aquelas pessoas que hoje estão solitárias, depressivas, como trabalhar com essas pessoas? Porque elas vão continuar depressivas ou até pior. Como trabalhar com essas pessoas? A minha pergunta é como trabalhar com essas pessoas que já têm já um caminho já percorrido em direção à depressão.
A primeira orientação minha com o pastor é para um profissional da área. Né? Eu não posso legislar em algo que eu tenho muito. Cara, a nossa forma hoje verão, que virão. E aquilo que é espiritual, nós trataremos. Aquilo que é espiritual, nós trataremos. Nós precisaremos pedir para que eles procurem os psicólogos, né? Porque talvez muitas pessoas precisarão passar por esse momento, Sandro. Então, nós teremos que estar preparados, tanto para receber essas pessoas e dar uma orientação a nível espiritual, como também estar preparado para que eles possam procurar um profissional da área. Então, pessoas que não são da igreja, pessoas da igreja também que estão passando, que já estavam passando por esse processo depressivo. Pastor Silvio. Pastor Silvio, eu acho que a internet hoje está nos derrubando. Mas eu queria discutir um pouco mais sobre o tema. Depressão? A internet está me derrubando hoje aqui, mas eu gostaria de escutar um pouco mais sobre o teu posicionamento do que virá amanhã. Depois dessa pandemia passar, qual vai ser a próxima pandemia? Então, Sandro, eu esses dias eu ouvi o professor Luiz Felipe Pondé, e eu gostei muito de uma frase que ele usou, né? Ele diz que nós estamos atravessando um deserto. A pandemia, para nós, brasileiros, é como atravessar um deserto. E você perguntou sobre a questão para o pastor Marcos Faria, sobre a questão de depressão, as pessoas que estão enfrentando já as suas síndromes. O grande problema é que todo mundo está caminhando no escuro. E a gente não sabe exatamente quando é que a luz ela vai chegar, né? Hoje a gente está tratando aí da quarentena. E tem gente que realmente está dentro de casa, tem aí 60 dias, 50 dias, que não botou realmente o nariz fora de casa. Só que a grande pergunta é, quem é que vai poder nos garantir que assim que terminar essa quarentena, a gente vai estar livre do vírus? Porque só existem duas possibilidades de nós nos livrarmos disso. A base de remédio, que, ao que tudo parece, ainda nós não temos, e a vacina, que alguns países já estão aí bem mais avançados, né, do que nós. Mas eu ainda estou muito otimista, só que na expectativa, cara, na expectativa de como é que nós vamos enfrentar isso depois. Porque agora, cada um está atravessando o seu deserto com a bagagem e os recursos que tem, né? Por isso que hoje, essa questão da frase, que algumas pessoas dizem que é uma frase lacradora, o fica em casa, o fica em casa, cara, é para a classe média, a classe rica, porque não tem como o pobre, o trabalhador, o assalariado, ficar em casa e dependendo de R$600 por mês, né, durante 90 dias. As contas, as demandas, os compromissos são muito maiores do que isso.
Então, eu creio que as pessoas que estão indo para as ruas, elas estão indo por necessidade, salvo aqueles que realmente estão ignorando momentos, ainda estão achando que isso é uma bobagemzinha, é uma gripezinha, e porque ainda não chegou na sua seara, né? Ainda não chegou no seu quintal. Então, eu acredito muito nessa questão dessa travessia do deserto. Nós estamos cegos, nem a ciência, nem a tecnologia aí da parte médica, da parte da saúde, sabe exatamente pontual o que está acontecendo, porque dentro da própria área médica existem os questionamentos, um puxa para lá, o outro puxa para cá. Então, eu acredito que o que nós temos que fazer é nos cuidarmos. E como tem uma frase aí que diz agora que se distanciar é praticar o amor, é isso que nós temos que fazer. Agora, é óbvio, se tem que fazer as visitas, como o pastor Alan falou, se tem que fazer as visitas, faça com todas as precauções. Se tem que estar fazendo atendimento espiritual na igreja, faça com todos os cuidados, né? Se tem que trabalhar, idem, usa máscara, bota álcool em gel na mão, toda vez que puder, lava as mãos sim. Eu acredito nisso que o pastor Alan também falou, que alguns hábitos adquiridos a gente não vai largar, porque o medo ainda vai nos rodear durante um tempinho, né? Mas o que eu acredito que nós precisamos fazer agora é cuidar, né? Cuidar de nós e cuidar dos outros. Cuidar de nós é cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa vida espiritual, falando como igreja, e assim poder trazer esperança para outros que estão adoecendo. Porque se todo mundo adoecer ao mesmo tempo, não vai ter remédio para ninguém, né? Como eu disse, o divórcio é possível que aumente, o uso de álcool já aumentou, o uso de ansiolítico já aumentou, né? Pessoas que estão aí se encharcando de remédio para ansiedade. Então, o quadro ele não é muito favorável. O quadro não é muito favorável. Até porque os próprios especialistas, eles também estão caminhando no escuro. E as pessoas que têm que se responsabilizar por esse momento, que são os políticos, os governantes, eles também estão perdidos, eles não estão conseguindo fazer gestão desse momento, e a gente sabe que tem até alguns que estão se aproveitando para abusar do dinheiro público. Então, está sendo a farra do dinheiro público, as pessoas estão revelando o seu lado mais demoníaco, mais canalha, mais vil, e nós também, como igreja, estamos no meio disso tudo, porque a igreja é uma parte dessa coxa de retalho da sociedade. Então, como igreja, é continuar orando. Eu tenho dito para algumas pessoas que eu estou acreditando que o clamor e a súplica da igreja tem abreviado esse tempo mau, esse tempo perverso, porque senão a gente já estaria vivendo muito mais números de morte, tendo em vista, é óbvio que a gente não sabe o número de morte, porque a gente não tem como saber o número de infectados, mas nós, se não fosse as orações e a súplica da igreja, eu também acredito que a gente já estaria vivendo um caos social muito mais avançado. Então a igreja ela está tendo uma participação crucial nesse momento, e o mundo pós-pandemia vai ter que olhar para a igreja como realmente uma voz, uma resposta firme dos céus para que essas pessoas doentes possam ser assistidas, pessoas que estão com falta de pão na mesa possam ser também socorridas, e só a igreja pode dar resposta para esse momento, ok? E algumas pessoas estão participando, Sandro, eu acho que você está acompanhando, e tem um amigo nosso, que é o pastor Fábio Silva. Ele colocou ali uma pergunta, né, quando o pastor Alan falou sobre a ceia. Ele colocou: Santa Ceia online? Esperar um pelos outros. Pastor Fábio, a gente está fazendo ceia online, sim, a gente está fazendo os cultos e a ceia. A gente dá uma palavra e na hora da ceia a gente usa sempre, né, o texto ali de Coríntios 11 para falar da ceia, e nós estamos ceando todos juntos, nas casas. Algumas igrejas, alguns pastores estão abrindo expediente de fazer uma dinâmica, né? Fazer assim uma maratona, dias de domingo,
coloca um grupo na igreja, o grupo C, depois entra outro grupo, o grupo C, mas a gente não está deixando de cumprir a ordenança que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou, tanto na igreja, algumas pessoas que podem, tanto nas casas, tá bom? Desculpa aí alongar um pouquinho. Vai contigo, Sandro. Faz parte. Eu quero jogar uma pimentinha aí, para os nossos amigos, e eu gostaria de escutar o pastor Jorge Souto, e na sequência o pastor Marcos Faria e o nosso reverendo Alain, dando um fechamento dessa pimentinha que eu quero jogar, porque é necessária, gente, não adianta, porque eu estou deixando de ver os noticiários, não importa se no canal A, B ou C, eu tô ficando doente de tanto que eu vejo os noticiários. E como eu, acho que esse sentimento deve ser de milhões. Porque a gente não vê solução, a gente só vê problema. E o pior, nós sabemos que a doença é problemática, é grave, ela tem levado amigos a óbito. Só essa semana eu perdi 3 amigos para a doença, né? São mortes que a gente pode chamar de, até um certo ponto, prematura, são mortes prematuras. Né? A pessoa adquiriu o vírus e faleceu. Sendo que o que está me deixando mais nervoso, essa é a palavra, eu estou mais chateado, é saber que quando a gente vê notícias que o pastor Silvio falou sobre os governantes que não tá tendo tato para lidar com isso, e alguns estão se propiciando, se apropriando do dinheiro público devido ao momento, isso está me deixando doente. Porque a gente hoje teve 6 pessoas presas, porque desviaram o dinheiro da saúde. Gente, peraí, nós estamos vivendo uma comoção mundial. Esse assunto é uma comoção mundial, onde pessoas comuns, a igreja está fazendo campanhas de arrecadação de alimento para doação. Eu tenho meu amigo Orli, o presidente da Associação Brasileira de Mídia Evangélica, ele está indo todos os dias para a rua, lá em São Gonçalo, com o barco dele, que ele tem um barco que ele remava, aí ele até deu o nome lá da ação, lá, né? Barco da Solidariedade, onde ele arrecada alimentos e vai distribuir para aquelas pessoas necessitadas. Então a comoção está isso. As pessoas estão voltadas para ajudar. Tem algumas pessoas voltadas para ajudar, e quem deve ajudar está atrapalhando. Estão roubando. Aí eu quero trazer um texto aqui. E o pastor Jorge Souto vai descascar esse abacaxi. Né? Depois, pastor Maria e pastor Alain. Está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo escreve a Timóteo e fala assim, ó. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os nossos tempos que nós estamos vivendo, tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Irreverente que não é porque ele é engraçado, não, porque ele não tem reverência. Desafeiçoosos, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Gente, é uma lista. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge desses. Pastor Jorge, o abacaxi está na tua mão, descasque-o para a gente. Pois é, meu amigo Sandro, muito triste, né, tudo isso que a gente tem visto acontecer e o que a própria palavra sinaliza para a gente aí, né? Bom seria que esses últimos dias que essa carta a Timóteo está citando, está fazendo menção, não fossem os nossos dias atuais, né? Que eles fossem para outras gerações que ainda... Eu penso o seguinte, meu amigo, e os amigos aí que estão nos acompanhando e nos ouvindo, né? Nós precisamos muito melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos. Deus é um Deus relacional. Eu abri a minha fala nessa live nossa falando da questão dos sinais, né? Que nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus. E
Um dos sinais que eu percebo, né, já que foi falado também da questão da depressão, da solidão, a depressão muitas vezes é causada por causa da solidão. A pessoa às vezes está cercada de pessoas, mas está sozinha. Então, comprovadamente, muitos casos de depressão estão associados à solidão. E o primeiro não é bom de Deus, para a gente voltar na questão dos sinais, né? Deus lá em Gênesis, ele já solta o primeiro não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Então Deus já sinaliza que a solidão é algo que é ruim para o ser humano, é ruim para o homem. E Deus diz aquilo que é melhor, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículos 9 e 10, melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Então Deus sinaliza na sua palavra a importância da construção de relacionamentos saudáveis e duradouros. E o homem, à medida que ele foi se corrompendo, ele foi adquirindo os jargões aí, farinha pouca, meu pirão primeiro, é necessário levar vantagem em tudo, né? São atitudes que não envolvem o outro, não inclui o outro, não insere o outro, mas são atitudes egoístas. E uma das dificuldades hoje que a gente tem visto na nossa sociedade é fruto de pessoas egoístas, pessoas gananciosas, pessoas amantes de si mesmo, pessoas que só pensam em levar vantagem, né? E a construção de um relacionamento saudável, ela envolve o inverso disso tudo. Ela envolve renúncia, ela envolve pensar no outro antes de si, ela envolve doação, ela envolve entrega, ela envolve sacrifício. E tudo isso a gente tem percebido que as pessoas não querem pagar esse preço. Quando o pastor diz que o número de divórcios tem aumentado, é fruto disso, né? O pastor Marcos fez a citação de que muita gente, às vezes, protela o seu tempo no trabalho, fica até tarde na rua, para ficar o menor tempo possível em casa. Faziam isso antes. E agora, obrigatoriamente, por causa do isolamento, elas têm que ficar, têm que conviver, têm que se relacionar, têm que estar junto, né? E o gênero humano tem tido essa dificuldade de relacionamento. E aí isso vai estourar, né? Por quê? Porque o político de hoje, né, o corrupto que está lá governando, que está à frente de uma prefeitura, de um cargo público, e que hoje está causando todo esse dano, todo esse mal, ele um dia saiu de dentro de uma casa, cara. Ele saiu de dentro de uma família. Então, o que eu penso? Hoje, eu vejo a gente assim muito preocupado como igreja em atacar aqueles que estão nos governando hoje. Mas o problema não está só naqueles que estão nos governando, o problema está na sociedade de uma maneira geral. Né? Hoje, existem maus policiais, existem maus profissionais, existem maus maridos, existem maus filhos, existem maus pais, não só os maus governantes. E é a oportunidade, é a hora, é o momento, eu vejo, da gente rever nossos conceitos e valores, né, voltar, né, para onde caíste, aonde nós erramos, e como igreja nós somos responsáveis por essa situação bíblica que você trouxe aí, Sandro, está sendo muito vinculada à situação dos nossos dias. Ela poderia não estar sendo vinculada à situação dos nossos dias se nós, como igreja, lá atrás, tivéssemos trabalhado melhor, né? Essa questão do caráter humano, na criança, no jovem, no adolescente. Nós recebemos há uns anos atrás uns africanos, angolanos, não lembro exatamente, lá na Missão em Propósito, e eles diziam o seguinte: eles não estavam muito preocupados com os governantes atuais, eles estavam preocupados em trabalhar as crianças atuais, os adolescentes atuais, né? E para que lá na frente eles não só tivessem governantes melhores, mas médicos melhores, policiais melhores, maridos melhores, pais melhores, filhos melhores, uma sociedade melhor.
Então, eu vejo que a gente tem que nem que esse isolamento, né, social, que a gente comece de casa, da nossa casa, né, já que a gente estava errando provavelmente na forma como a gente estava lidando com tudo isso nos templos, mas olhar para dentro da nossa casa e começar a melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos a partir de dentro da nossa casa. Quem sabe lá na frente, esse texto que você trouxe como base da sua pergunta não se encaixe mais nas gerações vindouras. É assim que eu penso, né? É assim que eu creio. Eu sei que pode parecer utópico esse pensamento, mas, como disse o pastor Silva, eu também sou otimista e eu creio que nós precisamos estar sempre alimentando a nossa esperança de dias melhores, crendo que dias melhores virão e creio que é possível desfrutarmos desses dias melhores tratando da nossa base, né? Recomeçando tudo, de dentro de casa, para que lá fora a gente possa enviar pessoas melhores. Pastor Marcos Faria, gostaria de ouvir a tua opinião, mas eu quero acrescentar o seguinte: a minha esposa, hoje, ela acordou muito cedo, que ela falou que perdeu o sono, e falou assim para mim: Boa, por que na tua live de hoje você não faz uma pergunta para os pastores da seguinte forma: para o que nós vivemos? Através do que nós vivemos e pelo que nós vivemos? 3 perguntas ela me fez. Através do que, por que e para o que nós vivemos. Né? Devido o que ela falou que acordou, acho que às 4 horas da manhã, Deus incomodou ela com essa pergunta e ela não conseguiu mais tirar isso da cabeça. Deve ter mais ou menos algo nesse sentido, né? Não com essas palavras, mas nesse sentido que ela me fez essa pergunta hoje. Eu gostaria de que o senhor trouxesse aí uma visão pastoral, né, desse momento e dessa pergunta aí que a minha esposa fez. Ô Sandro, eu quero te agradecer e a minha fala vai ser bem breve, porque daqui a 10 minutos eu vou voltar um pouco atrás, que você disse, ficado meio chateado nisso, né? Eu quero te dar uma orientação, não assista. Não assista. O mínimo possível, né? Porque não nós sejamos pessoas que alienamente, mas eu acredito que as informações são repetidas. Se você tem uma informação de manhã, você pode ver no jornal, se você botar na CNN, se você quiser, vai ser tratado aquilo o dia todo. E eu acho que isso acaba de nós relacionamento com Deus. Então, a orientação é essa. Propósito aqui para cumprirmos esse propósito. E nós vivemos para ele todas as coisas. Então, quando você sabe qual é o teu propósito aqui, as coisas começam a melhorar. Você não sabe qual é o teu propósito, as coisas se afinando e você não toma atenção das coisas. Eu sei para quem eu vivo, né? Eu sei qual é o meu objetivo de vida. Então, quando tenho essa capacitação dentro de mim, que eu vou cumprir o propósito estabelecido por Deus na minha vida. Então, é importante que você então, você sabe qual é o teu propósito. Você não pode não. Sandro?
Pastor Marco, tá muito Não, ruim não. teu áudio. Teu áudio tá saindo muito ruim. Não me ouviram? Muito ruim. Tá picotando demais o seu áudio. Demais. Não ouvimos quase nada, pastor Marcos, quase nada. É porque está no tempo de eu sair. O Sandro deve estar cortando. Tudo bem. O pessoal que está assistindo aqui comentou que o áudio do pastor Marcos está ruim. É. Eu tô cortando ele de novo. É o Sandro. Pastor Marco, mas mesmo assim. Ô, Sandro, me ouviu? Me ouve agora, Sandro? Não, ele tá picotando. O teu som tá chegando, chega e para. Picotando demais. É porque tá no tempo de eu parar. Tá no tempo de eu parar já. Ô, Sandro, Então, eu quero pedir desculpa a vocês aí, que eu preciso começar a live. Obrigado. Valeu. Um abraço. Valeu, PR. Valeu, reverendo. Me fecha aí, Sandro. Pode me cortar. Já queria me cortar mesmo? Pode me cortar. Hoje tu sai mais suave da live, hein? Não pega pesado com a gente, não. Pode me cortar. meu reverendo Alain. Pastor Alain? Tá me escutando? O teu microfone tá cortado aqui para mim. Ativa teu microfone aí, teu microfone não tá cortou aqui. Microfone. Ativa você mesmo, Alan. É só apertar aí na telinha, aí no rodapé do telefone. Tá bloqueado. Tá bloqueado o microfone dele. Você não consegue desbloquear o telefone dele, Sandro? Alan, olha aí no rodapé do telefone, do celular, que tem aí o símbolozinho de um microfone. Aperta aí. Eu acho que ele está apertando, mas não está indo, né? Sandro, tem que ver aí o que aconteceu. Pastora Marlene, lá de Unamar, está sugerindo que na próxima live começar as perguntas pelo pastor Marco, porque no final sempre dá problema no áudio dele. É verdade. Viu, Alan, que falta faz a Libra que você não quis aprender? O Sandro falou que a internet dele caiu de vez. Eu acho que só sobrou nós dois, Jorge, com o áudio ativo. Aí, pega esses 5 minutos finais aí, senhor. Vai, manda bala. Então, deixa eu ver se o Sandro volta aí. Eu quero voltar um pouquinho naquilo que ele colocou, né? Ele está até colocando lá no chat, lá, ó, continuem por aí, né? Uhum. O que a gente precisa entender foi aquilo que você colocou, que esse texto que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, ele não está escrevendo a políticos, ele não está escrevendo a não crentes, ele está escrevendo de gente que estava dentro da igreja ou que ainda fazia parte da comunhão e estavam se corrompendo, né? Estavam se distanciando da verdade do evangelho.
Sim. Então, o que tudo indica é que o problema está na base. O problema está no sistema que está totalmente corrompido. E nós, como igreja, que temos que dar essa resposta, como eu disse ontem, né? A gente está quase que de pés e mãos atados, porque tem muitos dos sacerdotes, muitos dos pastores, comendo na mão desses políticos corruptos. Então, está muito complicado de a gente conseguir reverter esse quadro, né? Ontem, na minha live do estudo, que eu faço de segunda a sexta, eu acho que eu terminei dizendo o seguinte: houve um tempo que a igreja ela tinha uma voz profética e um conselho de Deus para dar às pessoas, à sociedade, né, como um todo. Billy Graham, o nosso pastor evangelista Billy Graham, que faleceu aí há 2 anos atrás, ele, na sua caminhada, a história vai dizer, a sua biografia vai dizer, que ele aconselhou 5 presidentes dos Estados Unidos. Todas as vezes que o caldo engrossava, né, trazendo aqui a nossa fala para a modernidade, todas as vezes que eles tinham um problema sério a resolver, a decidir, a primeira pessoa, uma das pessoas que eles chamavam era Billy Graham, era o pastor da Igreja Batista. E ali Billy Graham sentava e apontava não a sua opinião, porque a nossa opinião ela não vale de nada, a nossa justiça ela não vale de nada. Agora, o que a Bíblia diz? Então, Billy Graham, dentro das Escrituras Sagradas, ele apontava um possível caminho para aqueles governantes. E nós estamos falando de governantes da maior e mais potente nação do mundo, né? Então, hoje, como é que a gente faz para reverter esse quadro? Ou nós vamos ter que cortar muito na carne e denunciar frontalmente esses pastores, esses sacerdotes que também se corromperam, ou não há possibilidade da igreja retomar a sua voz profética. Então, o que nós temos que fazer hoje é olhar para dentro de nós, olhar para dentro das nossas comunidades, olhar para as pessoas que fazem parte do nosso relacionamento e expor os pastores que estão na corrupção, mergulhados no abuso espiritual, pastores que estão tratando a noiva de Cristo como uma prostituta, se locupletando dos bens, da boa-fé, do rebanho que Jesus confiou, e fazer essa denúncia. Ir para as redes sociais, né, que hoje tem sido um veículo muito forte, ir para as redes sociais e nominar esses abusadores, esses corruptos da fé cristã. Como essa semana eu me deparei com aquele canalha que tem o nome de apóstolo, tal de Valdemiro Santiago, o cara vendendo semente por R$1.000 por R$500. E eu postei nas minhas redes sociais fazendo a seguinte pergunta: onde está o Ministério Público e as autoridades que não botam esse cara atrás das grades? Porque esse cara é um charlatão, esse cara é um aproveitador. E as pessoas que vêm de fora, eles nos colocam no mesmo pacote de um pilantra como esse. Então a gente tem que denunciar. Eu sei que terão pessoas que vão dizer: pastor Silvio, você está pegando muito pesado, porque a Bíblia diz que não pode tocar no ungido. Esse cara, ele nunca foi ungido, ele não é ungido, ele é um canalha. Ele é um canalha aproveitador. Então esse cara ele precisa ser denunciado pela igreja até que as autoridades cheguem nele e investigue, faça uma investigação séria na vida dele, no ministério dele, porque só tem enganador porque tem gente que quer ser enganado. Então esse cara é um lobo que tem gente colocando o pescoço na boca dele. Então a gente precisa cortar na carne e se posicionar ou reposicionar, ressignificar a nossa postura como pastores, como sacerdotes, como líderes de igreja, como representantes de Deus nessa terra. Porque nós somos os tais. E se a gente não tem uma vida moral, se a gente não é mais imitador do Jesus Cristo de Nazaré, a nossa voz ela caiu por terra há muito tempo. Né? Então, essa é a autorreflexão que nós temos que fazer. Né? A Arlene, acho que a pastora Marlene colocou lá, isso mesmo, Billy Graham era um conselheiro, exatamente. Então, qual vai ser o caminho que nós vamos trilhar daqui para frente?
nós vamos partir para a denúncia e fazer o nosso papel como pessoas íntegras, líderes íntegros, ou a gente vai querer só ficar orando e pedindo uma atuação de Deus? Tudo que eu posso denunciar, eu denuncio, sabendo que o meu telhado também é de vida, né? Porque não tem ninguém acima do bem e do mal, não tem ninguém com salvo-conduto. Mas a gente precisa preservar aquilo que Deus chama de santo. E o que Deus chama de santo são as relações, é a comunhão, é a igreja dele, é o povo que ele confiou a cada um de nós. Tá contigo aí, pastor Jorge, porque a turminha não voltou, não. Então, pastor Silvio, não é interessante você fazer menção do Billy Graham, né? E uma coisa que chama a atenção, ele foi conselheiro de 5 presidentes americanos, né? E certamente de partidos diferentes, né? De visões políticas diferentes, e mesmo assim ele entrava porque ele levava ali a palavra de Deus, ele não levava politicagem, não ia com o intuito de fazer barganha, não tinha outros interesses a não ser trazer a visão de Deus, né, para o povo americano e para os presidentes que estavam à frente naquele tempo, né? Então, realmente, o que a gente precisa é de novos Billy Grahams aí, né, principalmente no nosso Brasil, né? Eu não sei se nós temos alguém com esse status, né, com essa linha que foi Billy Graham para os Estados Unidos hoje no Brasil, mas, como eu li certa vez, né, o próximo Billy Graham pode estar bêbado agora, né? Não sei se você já viu essa frase. Não necessariamente... Picotou um pouquinho. Repete a frase, por favor, pastor Jorge. Eu li certa vez que o próximo Billy Graham, talvez na nossa nação, alguém que levante com essa voz profética, como foi Billy Graham para os americanos. E eu li uma frase uma vez, o próximo Billy Graham esteja bêbado agora, né? Ah, sim, entendi. É verdade, não necessariamente seja um líder religioso atuante. Sim, entendi. Entendeu? Mas que o caminho é esse, né? O caminho é esse, e não o caminho do toma lá da cá. Eu fico muito triste, pastor Silvio, com tudo isso que eu tenho visto hoje, e até, de certa forma, com a maneira como os representantes do povo de Deus têm se posicionado, né, em meio a tudo isso. Eu creio que precisa recomeçar, rever nossos conceitos e valores, para que lá na frente a gente se apresente de forma melhor em meio a crises como essa que estamos vivendo. O Sandro voltou aí, ó. Ô, Sandro, vai direto. A gente vai direto? Não, vamos lá. Tá ao vivo ainda? Já acabou, vamos. Ah, não tá mais ao vivo, não. Ao vivo? Ah, sim. Tá ao vivo. É que a minha internet hoje não está acontecendo aqui, está oscilando demais. Me derrubou e voltou, demorou a voltar. Mas é isso aí, eu entendi, eu acompanhei pelo meu celular a fala dos 2 pastores aí que ficaram, que o pastor, nosso convidado, Alain, também deve ter acontecido algum pado. O pastor Marcos Faria, mais uma vez, a gente boicotou ele na fala, que picotou demais a última fala dele. Mas deu para pegar do pastor Marcos Faria. É bem isso, gente. O Dia Depois do Amanhã, tem aquele filme? Já viram aquele filme, O Dia Depois do Amanhã? O que vai acontecer? O Dia Depois do Amanhã, vamos ter que esperar para saber o que vai acontecer. E a igreja vai ter que estar de pé, porque vai ter muita gente caída. O obstáculo, o último obstáculo para o caos ser instalado nesse mundo é a igreja. E como o pastor Silvio também falou, eu acompanhei, que se a igreja não se posicionar como uma voz profética, vai ficar complicado. Mas eu creio que a igreja é a voz profética dessa nação e desse mundo.
e é através dela que nós vamos reerguer não só o nosso país, mas vamos reerguer muitas famílias, principalmente famílias. Esse é o papel da igreja, reerguer famílias, porque vai ter muita gente que vai sair dessa quarentena em cacos. E vai ser toda a igreja, vai juntar todos esses cacos. Vai ter trabalho para a gente, pastor. Vai ter muito trabalho. E vamos dar uma saudação final. Obrigado aí a todos aqueles que nos acompanharam. Deixa eu só colocar uma coisinha aqui, Sandro. Claro. A gente fica também nesse tempo, vai ser bem breve, né? A gente fica nesse tempo arrumando um monte de versículos bíblicos para tentar justificar o momento atual, né? Eu quero ler um texto aqui, só para a gente fechar, você vai fechar aí, só para a gente meditar um pouquinho, porque esse tem sido um texto que tem sido muito explorado, né? Mas eu acredito que pouco entendido. Mas eu vou ler aqui, que é o texto de Romanos 8, 28, que diz assim: e sabemos, o apóstolo Paulo está dando aqui uma assertiva, né? Ele está fazendo uma afirmação. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A primeira reflexão é saber ressignificar esse nosso amor por Deus. Qual tem sido o nosso amor por Deus? Qual tem sido a nossa prioridade por Deus? E ele finaliza dizendo: daqueles que são chamados por seu decreto ou por seu propósito, né? Então a gente precisa entender se nós, primeiro, amamos a Deus acima de todas as coisas e se nós fomos chamados por Ele. Se nós amamos a Deus e fomos chamados por Ele, nós somos as únicas pessoas ou a única instituição, igreja, como você falou, Santo, a poder dar uma resposta ao dia de amanhã, né? Porque, como eu já disse aí para algumas pessoas, aqui em Rio das Ostras, a igreja, ela resolveu assumir a tristeza, o caos da cidade. A igreja resolveu assumir isso. Então, a igreja do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, de Goiânia, de Pernambuco, do Amazonas, ela vai ter que assumir a tristeza, o caos e a falência da cidade, do Estado. Porque se ela continuar reclamando, porque os governantes, porque a cidade não tem beneficiado, nosso sofrimento, a nossa tristeza e as nossas reclamações, elas são ilegítimas. Porque quem pode resolver o problema somos nós como igreja. Porque só nós temos a palavra da verdade, e a verdade ela liberta. Então a gente precisa também, né, retomar esse posicionamento e estar pronto para o dia de amanhã. Exatamente isso aí. Obrigado, pastor Silvio, pelas tuas considerações. E, como eu estava falando, eu acredito que um dia nós vamos chegar... Estou falando agora da nossa live aqui. Vamos chegar a um nível de excelência. Semana passada ficou legal, mas o som do pastor Marcos não saiu. Essa semana, tanto a fala do pastor Marcos como o meu vídeo ficaram ruins, né? Mas nós vamos conseguir chegar ao nível de excelência. Estamos aprendendo. Você que nos assistiu, vocês que nos assistiram, obrigado aí pela audiência. Obrigado por ter ficado aqui conosco e nos escutado. Eu acredito que somamos um pouco mais. Pastor Jorge, gostaria de ouvi-lo como para finalizar e abençoar a vida aí de todos aí. Pode até dar a apostólica, abençoando a vida de todos. Amém, Sandro. Obrigado mais uma vez aí por nos convidar para estar participando, né, dessa live. Agradecer aí pastor Silvio, reverendo Alain, pastor Marcos Faria também, e todos que de alguma maneira aí assistiram, comentaram, participaram dessa live, né. Realmente, assim, é importante esse nosso bate-papo. Eu quero, antes de estar deixando a bênção final, deixar aqui um texto bíblico
também em Romanos, capítulo 8, versículo 19, diz que a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, né? A criação está esperando essa revelação dos filhos de Deus, está aguardando e, de certa forma, gemendo, né? Esperando essa manifestação dos filhos de Deus. E o que seria essa manifestação dos filhos de Deus, né? Jesus nos deu exemplo de como se manifestar como um filho de Deus. Entregando a sua vida em favor da nossa, amando, sendo oferta viva, santa e agradável a Deus. Então, nós precisamos melhorar muito a nossa postura, o nosso comportamento, e eu digo isso a começar de nós, né, como seres humanos. Às vezes a gente cobra muito lá de cima, quer a coisa pronta, mas eu, como filho de Deus, eu preciso melhorar muito, e eu espero que melhorando, né, seguindo e vivendo essa recomendação do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, eu possa também deixar filhos melhores, eu posso deixar aqui pessoas melhores para um futuro melhor para a nossa nação. Então, obrigado aí pelo convite, pela participação, né? Que cada um possa ter esse desejo no coração de ser um filho de Deus que se manifesta como Jesus se manifestou em favor da humanidade. E deixar aí, né, com esse privilégio, deixar a bênção, essa bênção, né, do Senhor para todos que estão nos assistindo aí. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com a tua vida hoje e para todo sempre, que o povo de Deus diga amém. Amém. Pastor Silvio, muito obrigado mais uma vez. Pastor Jorge, obrigado. O pastor Alain Marconia também, obrigado. E a todos vocês que nos assistiram, muito obrigado. Semana que vem, 5 horas da tarde, 5 da tarde, sábado, esse mesmo time com um conteúdo diferente. Pastor Silvio, beijo no coração. Pastor Jorge, beijo no coração. Finalizei.